Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. Começa agora o nosso Terra Viva DBO na TV desta segunda-feira, dia 5 de abril. E a gente abre o programa de hoje falando sobre estratégias de manejo e nutrição para o sucesso da produção leiteira. Com o consumidor cobrando mais sustentabilidade ambiental e o mercado exigindo mais eficiência da porteira para dentro da fazenda, o produtor de leite brasileiro está sendo obrigado a investir cada vez mais na modernização da propriedade. A boa notícia é que é perfeitamente possível produzir com respeito ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, aumentar a lucratividade da fazenda. Quem vai trazer, então, os detalhes sobre esse assunto para a gente é o nosso editor, Sidney Maschio, que já está chegado e preparado aí para pegar firme no serviço. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo ao nosso Rancho Eletrônico. Boa noite, Marusa. Muito boa noite para todo mundo. Na imensidão do Cerrado Pioneiro, que é porteira do Sertão Sem Fundo, a comitiva boiadeira do Terra Viva DBO na TV armou a rancharia na beira do Carreiro e está convidando agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras aqui desta freguesia para apreciar a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, o fazendeiro brasileiro, produtor de leite, já tem perfeita sabedência de que a produtividade na propriedade rural e a sustentabilidade ambiental andam sempre de mãos dadas, né? E quando uma aumenta, a outra vai junto, na mesma toada. E para andar mais ligeiro nesse carreiro, nesse trieiro, o que o companheiro boiadeiro deve fazer é cuidar desde cedo, cuidar muito bem da saúde da vacada, para poder aumentar a longevidade do seu plantel e garantir, assim, a própria sobrevivência do produtor na atividade, né? Pois então, para adquirir informação de qualidade a respeito dessa questão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Lieber de Freitas Garcia, gerente regional técnico comercial de leite da Trau Nutrition, que vai participar dessa prosa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Franca, aqui no interior do nosso estado de São Paulo. Ô Liege, boa noite, meu companheiro. Como vai? É uma satisfação ter a sua presença mais uma vez aqui no nosso rancho eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estamos vendo aqui, dessa vez eletronicamente, né? E é um grande prazer poder participar desse programa seu e levar, obviamente, aí alguns conhecimentos, né? Algumas práticas aí ao nosso produtor de leite do dia a dia. A satisfação é nossa. Lieber, o que é que a saúde da vaca leiteira tem a ver com sustentabilidade ambiental e respeito ao meio ambiente, hein? Bom, Sidney, quando a gente fala a respeito de sustentabilidade, né, leva em consideração, obviamente, o plano social, o plano econômico e, né, principalmente o plano ambiental. E quando a gente junta essas três coisas, não tem como fugir da palavra longevidade, né? Então, se uma vaca mais saudável, ela tem uma vida longeva, uma vida produtiva, né, dentro da propriedade, aonde o impacto no meio ambiente é bem menor do que se fosse uma vida mais curta, né? Se eu tivesse que gastar com ela, principalmente na questão de descarte ou em termos de produção, né? Obviamente, uma vaca mais produtiva, uma vaca mais longeva, vai impactar bem menos, né, em termos de meio ambiente, vai impactar bem menos em termos de economia ao produtor, né? E sem contar também o seu papel social no desenvolvimento da região, da sociedade, da sua região onde ela esteja, né? O Lieber, pensando então em longevidade, né? A partir de quando que o produtor deve começar a cuidar da saúde das suas futuras vacas leiteiras? Essa é uma ótima pergunta, Sidney. Na verdade, a gente tem que definir um ponto, né? Se a gente pensar que o animal ele tem que nascer, eu falaria que seria desde da concepção, né? Desde da cobertura ou até a inseminação. Mas vamos partir do ponto que esse animal ele nasce, né? Então vamos falar a partir do nascimento da bezerra, né? Eu acho que a partir desse momento começa a se desenvolver toda uma história, todo um trabalho
que vai culminar lá na frente, né? O quanto que esse animal vai deixar em termos de rentabilidade dentro da propriedade, né? Então, assim, se fosse para a gente convencionar um período, um momento, desde a da bezerra, desde o nascimento, passando depois aí pela recria, né, desse animal, passando pela fase de pré-parto, né? Então, e sendo que essas fases, na verdade, em alguns outros encontros aqui, nós já falamos, né? São fases que geralmente são negligenciadas pelo nosso amigo produtor, porque o animal ainda não está dando a receita de produção de leite, né? Então, o segredo da coisa é cuidar desde o nascimento, né, desse animal. Quais são os cuidados fundamentais que o produtor não pode deixar de dispensar para suas bezerras nessa primeira fase do seu desenvolvimento? Vamos falar aí, para delimitar um pouco, né? Vamos falar de cria e recria, Lieber. Não, bacana, Sidney. Das bezerras são os tratamentos comuns, né, que muitas das vezes passa batido, né, a correria dentro da propriedade. Eu tenho que cuidar muito das minhas vacas lá em lactação ou determinados outros assuntos que talvez não tenham a prioridade, né, que deveria de ter. Então, na bezerra em si, eu fazer ao nascimento, né, cuidados ao nascimento ou antes, né, desde a vacinação da mãe dessa bezerra, né, com vacinas que vão trazer algum ponto de imunidade nesse animal ao nascer, né? Ao nascimento, a colostragem, né, fazer uma colostragem bem feita nesse animal, não somente no início. Hoje já tem trabalhos onde, se você demora um pouco mais no fornecimento do colostro, né? Obviamente, a palavra demora seria prolongar o fornecimento do colostro após ao nascimento, né? Ela tem que beber, obviamente, imediatamente para que possa passar os anticorpos ali presentes ao animal. No entanto, após ali as 24 horas, né, de vida desse animal, se você continua fornecendo o colostro, já há trabalhos mostrando que você traz uma certa proteção no trato intestinal dessa bezerrinha, né? Então ela fica menos suscetível a algumas doenças, como algumas diarreias, né, ou qualquer tipo de enfermidade que possa acometer o trato intestinal desse animal. Falando em manejo, a cura correta de umbigo, né, desse animal, fornecimento de leite ou de sucedâneo após a colostragem, né, de qualidade e em quantidade suficiente, né, que muitas das vezes também isso passa batido dentro da propriedade. O manejo no fornecimento desse sucedâneo também é muito importante. A questão de uma boa ração inicial para essa formulação também, para que eu possa garantir o desempenho, digamos, máximo, né, que esse animal possa ter em termos da sua genética. A gente sabe que Você falou de. ganhos de... Desculpa, Lieber. Você Pois estava não. falando de ração, né? Aqui está me batendo uma pergunta que é o seguinte: como é que você pode ajudar a vaca leiteira a aumentar a sua produtividade sem atrapalhar o seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, aumentar a sustentabilidade ambiental nesse processo de nutrição da vacada? Eu acho que a pergunta tem que ser até o contrário, né, Sidney? É como que a nutrição vai aumentar a sustentabilidade, né, desse animal. Quando a Muito gente bom. fala, inclusive, ali da bezerrinha, que a gente estava falando da ração, quando você tem uma nutrição de precisão nessa vaca, né, que você tem ali um aumento de produtividade nela, mas que você aumenta essa longevidade, você tem, por exemplo, uma pegada de carbono menor, né? Então, essa vaca, falando ambientalmente falando, ela é mais responsiva. Então, se você tem um aumento de produção, você não é tão uma produção extensiva, por exemplo, né, desse animal, e você fornece uma ração concentrada de qualidade para ela, para que ela possa expressar bem esse potencial genético dela, ela emite menos carbono na forma de tanto CO2 quanto de metano, principalmente, né? Você consegue modificar os padrões de fermentação ali dentro e você a torna, vamos dizer assim, né, mais sustentável, né, nesse sistema de produção. Uhum. Bom, Lieber, a gente tem mais só um minutinho, né? Porque o tempo voa aqui, Já rapaz, eu não sei o falar. que acontece, que é desse jeito sempre, né? Mas eu queria que você falasse para mim qual é o tempo ideal de permanência de uma vaca em produção dentro de um plantel leiteiro.
nesse tempinho de 1 minuto. Em um tempinho de 1 minuto, Sidney, bem objetivo ali para o produtor é o seguinte, né? A média de lactação por vaca no Brasil gira em torno de 3 a 2 lactações que a gente pode aproveitar, basicamente em média, né? Mas o que seria interessante é que ela possa passar de 3 e para 4, 5 lactações. Esse seria o melhor retorno técnico, econômico e ambiental possível dentro de um sistema de produção leiteiro, Sidney. Então, a gente deixa isso como meta para o companheiro produtor de leite que está escutando a gente, para levar essa realidade lá para a sua fazenda, para ser mais sustentável ambientalmente, socialmente e economicamente, que também é extremamente importante. Leber, queria agradecer demais a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Você que é nosso freguês de carteirinha, né? E em breve a gente volta a prosear mais um pouquinho. Obrigado, viu, Leber? Um abração para você e um abração aí para todo o pessoal da Trau. Obrigado, Sidney. A gente que agradece a oportunidade. Fiquem com Deus. Boa noite. Até a próxima. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista, com a companheira Maruza Trevisan. Muito obrigada, Sidney. Daqui a pouquinho, então, você volta com mais informações aí para o pecuarista brasileiro. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o noticiário do mercado do boi magro e da reposição, que hoje vai destacar aí o estado do Tocantins, onde houve uma melhora na relação de troca com todas as categorias neste começo de abril. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta. Estamos de volta, então, com o nosso Terra Viva DBO na TV desta segunda-feira. E agora é hora das informações do mercado do boi magro e da reposição. Hoje, o destaque é o estado do Tocantins, onde houve uma melhora na relação de troca com todas as categorias neste primeiro levantamento de abril. Olha só. O preço do boi gordo está em ritmo mais forte do que o da reposição no estado do Tocantins. Considerando a média de todas as categorias de animais para reposição, o cenário foi de estabilidade neste primeiro levantamento do mês da Scott Consultoria na comparação com março de 2021. Com a alta de 2,2% no preço do boi gordo no período, a relação de troca para o recriador invernista do estado melhorou 2,1%. Destaque para o garrote, enquanto que no terceiro mês do ano, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,69 garrote, atualmente compra-se 1,72, uma melhora de 2,2% no poder de compra. De acordo com o pessoal da Scott, a oferta de animais para reposição segue limitada, o que deve dar sustentação aos preços no curto prazo. Do lado do comprador, vale ficar de olho nas cotações do boi gordo e também nos ajustes dos custos de produção, que continuam lá em cima. E ainda falando em Tocantins, o governo do estado, por meio da Agência de Defesa Agropecuária, informou que, apesar da pandemia, o cronograma de vacinação contra a febre aftosa está mantido para o mês de maio, assim como ocorreu no ano de 2020. A primeira etapa da vacinação será entre os dias 1º e 31, seguindo aí os protocolos sanitários de prevenção contra a Covid-19. Nessa etapa, a expectativa é que os produtores rurais vacinem todo o rebanho bovino e bubalino, que ali no estado é estimado em torno de 9 milhões de cabeças. E a agência informou também que, a partir do dia 11 de abril, a antecipação da vacinação contra a febre aftosa para os bovídeos que participarão aí de leilões nos primeiros dias do mês de maio está autorizada. Então, o produtor que desejar antecipar a vacinação deverá, então, procurar o escritório da agência mais próxima e assinar um requerimento. Outra vacinação importante é a contra a brucelose. Tem um manual elaborado por vários profissionais já disponível aí online. E o objetivo é evitar a contaminação do veterinário durante a aplicação. Esta fazenda em Porto Feliz, no interior de São Paulo, tem 300 animais da raça Guzerá. Nunca houve registro de contaminação por brucelose entre os bovinos. As fêmeas são vacinadas entre 3 e 8 meses de idade. O Dr. Marcos é o veterinário da fazenda e responsável pela aplicação das vacinas contra a brucelose.
Em 40 anos de profissão, ele nunca foi contaminado, mas já viu colegas serem infectados pela doença. O veterinário acredita que algumas infecções ocorrem porque há erro na contenção do animal. Se o animal não estiver bem contido, na hora que que ele sente a agulha, ele pode dar um pulo, se atirar e essa agulha desvia e aplica na mão do veterinário. Por causa do alto número de veterinários infectados, vários profissionais reuniram-se para elaborar um guia de boas práticas na vacinação contra a brucelose em bovinos. O principal objetivo do manual é chamar a atenção para o perigo. Um dos maiores problemas é quando você não conhece o perigo. Quando você sabe que tem um risco, você acaba se cuidando. Agora, quando o colega não sabe que a vacina é viva, que o descarte tem que ser adequado, que ele tem que usar EPI. A publicação traz informações sobre a doença, como conter os animais, orientação sobre a aplicação da vacina, forma correta de descartar os materiais e os equipamentos de proteção que devem ser usados pelo veterinário. Máscara, óculos, luva, uma vestimenta adequada, porque assim, o que ele tem que pensar que justamente o risco maior é da brucela, desse aerossol, entrar por via aérea superior ou em mucosa, então ele tem que proteger justamente essa região e ter bastante cuidado com as mãos e o descarte que ele vai fazer depois de todo esse material que ele vai utilizar. A infecção por brucelose pode provocar sintomas como fraqueza, tremores e febre, mas o diagnóstico é difícil, já que não é uma doença de rotina. Agora no Brasil a gente tem 2 vacinas de brucelose, a B19 e a RB51. E o diagnóstico da RB51 acaba sendo um pouco mais difícil, o diagnóstico sorológico, do que a B19. Então, a gente acredita que realmente tem aumentado o número de casos e é a hora da gente justamente fazer esse alerta para os colegas. E a Secretaria de Comércio Exterior divulgou os dados das exportações de carne bovina em março. Segundo a entidade, o volume exportado de carne fresca, refrigerada ou congelada encerrou o terceiro mês do ano com 133.800 toneladas, um avanço de 6,36% em relação a março do ano passado. Já na comparação mensal, o volume embarcado subiu 31% frente à quantidade exportada no mês de fevereiro. E a média diária embarcada no mês ainda, segundo aí a entidade, ficou em 5.800 toneladas, um avanço de 1,68% se comparado, então, com os dados observados em março do ano passado. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo neste início de semana em todo o país. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta. De volta, então, com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. E quem também está de volta aqui com a gente é o editor Sidney Maschio, que traz aí o fechamento do mercado nesta segunda-feira em todo o país. Sidney, o que tem aí? O que você traz para a gente hoje? Quais as novidades? Mais valorizações? Obrigado, Maruja. E o que tem para ser contado é que o povo do mercado está esperando em grande ansiedade o andamento da negociação nesta semana que acaba de ser começada, que deve ter aí como principal novidade a volta da ajuda emergencial do governo federal. Juntando isso com o pagamento do salário ao trabalhador empregado, que já está sendo feito ou que vai se intensificar aí nos próximos dias, né? O resultado deve ser algum aumento do movimento do balcão do açougue e, logicamente, isso também deve repercutir em termos de aumento na demanda por gado no nosso comércio pecuário em geral. Apesar disso, a segunda-feira foi de ligeira febre prazeira, então é que o dono do frigorífico ainda estava fazendo a conta do quanto foi vendido durante o feriado emendado, né? E do espaço que sou na Câmara para frente a sua precisão de mercadoria. O rumo que vai ser tomado pelo carretão depende também da oferta de boiada engordada na praça, que, por enquanto, ainda está mais curta do que coice de porco, mas pode desapertar pelo menos um pouco aí nesses próximos dias por conta do fim das águas e da mudança de estação. Mas o companheiro boiadeiro não deve ter receio de um grande devorteio a respeito dessa questão, porque o bezerro continua muito valorizado, né? E o fazendeiro vai continuar segurando fêmea para formar vaca parideira na propriedade. E, enquanto isso,
não deve ter sobra de gado terminado no mercado. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e, mais uma vez, o que aconteceu foi que em todas elas o preço subiu. E, conforme o amigo pecuarista já está acostumado, a responsabilidade de fazer a recitação dessa lista está na mão e na competência da companheira apresentadora Maruza Trevisan. A gente começa a lista das arribadas do dia com o Triângulo Mineiro, onde subiu tudo, com o boi indo para R$ 301,50 e a vaca para R$ 284,50, ambos negociados no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Na capital Belo Horizonte, a valorização foi só para a fêmea, que não sai por menos de R$ 284,50. E em Mato Grosso do Sul, a vaca subiu tanto em Dourados quanto em Três Lagoas. Em Dourados, ela foi para R$ 283,50 e em Três Lagoas, ela vem sendo falada por volta dos R$ 278. Vamos agora para o sul da Bahia, onde a fêmea arribou para R$ 279 redondos. Alta também para a vaca negociada ali no noroeste do Paraná, que também está saindo por R$ 279. Em Paragominas, no Pará, subiu tudo. O boi agora está valendo R$ 288,50 e a vaca não sai por menos de R$ 278. E a gente encerra a lista das arribadas do dia com o Rio de Janeiro, onde a arroba do boi valorizou para R$ 284,50. Tá certo, então, e para arrematar a função, falta só fazer a recitação do versinho caipira do dia, que esta semana vai ter como tema prosa de passarinho. Então, vai ouvindo. Se eu soubesse onde o cuitelinho esconde seu ninho, eu não falava para ninguém. Eu ficava escondidinho, vendo ele ensinar o filhotinho a voar, para ver se eu aprendia também a sair sozinho do chão e apreciar lá de cima toda a beleza que tem no meu sertão. É isso, gente. Vou ficando por aqui, desejando a todos um ótimo final de noite, um lindo dia de terça-feira e prometendo voltar nos nossos horários de costume. Eu devolvo a vez de falar para minha companheira Maruza Trevisan. Tá certo, Sidney. Uma ótima noite para você. Se cuida e a gente se vê amanhã, então, neste mesmo horário. E o Terra Viva DBO na TV de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, então, a partir das 7h45 da noite, com mais informações da pecuária brasileira para você. Obrigada pela companhia de hoje. Tenha uma ótima noite. Olha só, se cuide. Até amanhã.